Rio de Janeiro, 1862. A Condessa Mariana descobriu que sua escrava Clara, de 19 anos, estava grávida de 5 meses. O pai? Seu próprio filho, Lúcio, que havia estuprado Clara repetidamente. Para proteger a reputação da família, a Condessa ordenou um aborto forçado através de violência encenada. Mas o que ela não esperava, era que a verdade vazaria. E quando vazou, não foi apenas sua reputação que desmoronou, foi toda a elite local. Antes de descobrir como um segredo se tornou o escândalo que abalou o império, me diz nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias reais sobre coragem e justiça contra a opressão, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse final vai te deixar sem palavras. Tudo começou quando a Condessa convocou uma reunião secreta para planejar o impensável. Na primavera de 1862, na Fazenda Imperial da Glória, localizada nas colinas verdejantes do interior do Rio de Janeiro, a Condessa Mariana Augusta de Bragança descobriu algo que ameaçava destruir cuidadosamente construída fachada de respeitabilidade de sua família. Sua escrava pessoal, Clara, de apenas 19 anos, estava grávida de 5 meses. E o pai, segundo rumores sussurrados entre servos, era ninguém menos que Lúcio, o filho primogênito da Condessa, herdeiro de fortuna massiva construída sobre café, ouro e 400 escravos. Era escândalo que não podia ser permitido ver luz do dia, segredo que precisava ser eliminado antes que manchasse a reputação da família Bragança na alta sociedade do império. A Condessa Mariana tinha 54 anos, viúva a 7 do Conde Francisco de Bragança, e havia dedicado aqueles anos a consolidar poder e influência de sua família. Ela era mulher de presença intimidadora, alta, sempre vestida em negro completo de luto perpétuo, cabelos grisalhos presos em coque tão apertado que esticava a pele de seu rosto dando-lhe aparência de máscara, e olhos castanhos escuros que pareciam catalogar falhas e fraquezas de todos que encontravam. Ela mantinha salão regular na Casa Grande onde a aristocracia local se reunia para discutir política, arte e cultura, apresentando-se como patrona civilizada e refinada. Mas por trás dessa fachada, ela governava a fazenda com crueldade calculada disfarçada de disciplina necessária. Clara tinha 19 anos, havia nascido na fazenda, filha de Rosa, cozinheira-chefe da Casa Grande, e de pai desconhecido que havia sido vendido antes de seu nascimento. Ela era jovem mulher de beleza delicada que infelizmente havia chamado a atenção não apenas da Condessa como dama pessoal promissora, mas também de Lúcio, o filho de 24 anos que havia retornado de estudos em Paris 6 meses antes. Lúcio era produto de educação europeia, falava francês fluentemente, tocava piano, citava poetas românticos, mas havia herdado o senso de privilégio de sua mãe sem desenvolver qualquer senso correspondente de responsabilidade moral. O relacionamento entre Lúcio e Clara havia começado com atenção não desejada que Clara não tinha poder de recusar. Ele a havia convocado a seus aposentos sob pretextos variados, havia feito comentários inapropriados que ela tinha que tolerar em silêncio, e finalmente, em noite de dezembro quando Casagrande estava cheia de convidados para a festa de Natal, ele havia forçado-se sobre ela em quarto isolado onde ela havia sido enviada para buscar livro. Clara havia resistido o quanto podia, mas resistência de escrava contra filho de senhora era não apenas fútil mas potencialmente fatal. Ela havia ficado em silêncio após, carregando o trauma sozinha, esperando que fosse incidente isolado. Mas não foi. Lúcio havia voltado várias vezes ao longo dos meses seguintes, transformando Clara em vítima de abuso serial que ela não tinha meios de escapar ou reportar. E quando ela percebeu, 3 meses depois, que estava grávida, o terror que sentiu era absoluto. Gravidez de escrava era complicada em qualquer circunstância. Criança nasceria em escravidão, aumentaria a propriedade de senhora. Mas gravidez resultante de estupro por filho de senhora, criança que carregaria sangue de família aristocrática, isso era escândalo potencial que poderia ter consequências devastadoras não para Lúcio, mas para Clara. Clara havia tentado esconder gravidez o quanto possível, usando roupas mais soltas, posicionando-se estrategicamente para ocultar barriga crescente. Mas aos 5 meses, era impossível esconder completamente, especialmente de Rosa, sua mãe, que trabalhava em proximidade tão grande na Casa Grande. Rosa, com coração pesado, havia confrontado Clara, e verdade havia finalmente emergido em torrente de lágrimas e confissões sussurradas. Rosa sabia imediatamente que situação era perigosa além de medida. Ela havia vivido 50 anos sob escravidão e havia visto o que acontecia quando escravas engravidavam de homens brancos da família. Você precisa contar para a Condessa, Rosa havia dito, embora palavras fossem cinzas em sua boca. Antes que ela descubra sozinha.
Talvez se você contar, se explicar que não foi escolha sua. Mas ambas sabiam que explicação provavelmente não importaria. Em sistema onde escravos eram propriedade sem direitos legais, onde palavra de escravo contra palavra de senhor não tinha valor, Clara seria culpada por seduzir Lúcio, por tentar prender família através de criança, por todos os crimes que protegeriam reputação da família enquanto destruíam a dela. Mas decisão foi tirada das mãos delas. Condessa, com olhos aguçados que não perdiam nada, havia notado mudanças sutis em corpo de Clara durante sessão de vestir matinal. Quando confrontada, Clara, tremendo de medo, havia confessado tudo: gravidez, paternidade de Lúcio, circunstâncias de coerção que haviam levado à situação. A condessa havia ouvido em silêncio absoluto, seu rosto impassível como mármore, não revelando nenhuma emoção. Quando Clara terminou, a condessa simplesmente disse: deixe-me. Eu lidarei com isso. O que a condessa Mariana decidiu lidar com isso era a solução que ela considerava pragmática, mas que era, na realidade, monstruosa. Clara seria forçada a abortar criança. Não através de métodos médicos, isso requereria envolver médico que poderia espalhar rumores. Não através de ervas tradicionais que parteiras escravas conheciam, essas eram não confiáveis e perigosas. Não, a condessa havia ouvido sobre métodos que senhores ocasionalmente usavam quando escravas grávidas se tornavam inconvenientes. Trauma físico deliberado que causaria aborto espontâneo enquanto mantinha aparência de acidente. Era a solução que permitiria à condessa eliminar problema enquanto preservava segredo, protegendo reputação de Lúcio e família. O que ela não percebia era que segredo, uma vez exposto através de ato tão brutal, não apenas destruiria a reputação dela, mas causaria ondas através de toda a elite local que havia cuidadosamente cultivado como aliados e amigos. Na manhã seguinte à descoberta, a condessa Mariana convocou reunião privada com 3 pessoas: Dr. Henrique Alves, médico que servia a família há 20 anos, Padre Antônio Silva, capelão pessoal da fazenda, e Sebastião Fernandes, capataz-chefe responsável por disciplina entre escravos. Era reunião extraordinária que sinalizava que algo sério estava acontecendo, e todos os 3 homens chegaram à biblioteca privada da condessa com mistura de curiosidade e apreensão. Temos situação delicada. A condessa começou sem preâmbulo, sua voz fria e controlada. Minha escrava Clara está grávida, e paternidade da criança é complicada. A gravidez precisa ser terminada, e precisa ser feito de maneira que não levante questões ou suspeitas. Ela deixou não dito mas implícito que paternidade envolvia alguém da família, e os 3 homens, conhecendo dinâmicas da casa, rapidamente deduziram quem. Dr. Henrique, homem de 60 anos que havia praticado medicina em muitas fazendas e havia visto horrores que preferia esquecer, foi primeiro a falar: condessa, abortos intencionais são, tecnicamente legais sob lei imperial, e medicamente arriscados. Se algo der errado, Clara poderia morrer, e isso levantaria questões próprias. Talvez seria mais prudente permitir que gravidez continue e então vender Clara e criança para a fazenda distante após nascimento? A condessa cortou-o com olhar gélido: não. A criança não pode nascer. Muito complicado, muitas possibilidades de chantagem futura ou problemas legais sobre herança se paternidade se tornar conhecida. Precisa ser eliminada agora, enquanto posso controlar narrativa completamente. Ela virou-se para Sebastião: você tem experiência com lidar com escravos problemáticos de maneiras que parecem acidentes. Preciso de algo similar aqui. Sebastião, homem brutal de 45 anos que havia passado vida administrando violência em nome de vários senhores, acenou lentamente: posso arranjar acidente de trabalho. Clara tropeça e cai de altura significativa, ou é chutada por cavalo, ou sofre trauma abdominal durante disciplina por alguma infração inventada. Qualquer um desses provavelmente causaria aborto e seria desculpável como infortúnio. Padre Antônio, que havia permanecido silencioso, finalmente falou, sua voz carregada de conflito moral que ele não podia completamente esconder: condessa, como homem de Deus, devo protestar. O que você está propondo é assassinato de criança inocente. Independentemente das circunstâncias de concepção, a vida que Clara carrega é criação de Deus. E Clara mesma, forçá-la a sofrer aborto traumático, especialmente se paternidade é de quem suspeito que seja, seria adicionar injustiça sobre injustiça. A condessa aproximou-se do padre, sua altura e postura intimidadora fazendo-o recuar involuntariamente. Padre, você foi generosamente remunerado por anos para servir esta família e fornecer conforto espiritual que precisamos, não julgamento moral de decisões que devemos tomar.
Se sua consciência não permite apoiar família que emprega você, talvez seja tempo de encontrar outra posição? Era ameaça mal velada, e Padre Antônio, que dependia de salário da condessa para sobreviver e apoiar sobrinha órfã que criava, entendeu imediatamente que estava sendo forçado a escolher entre princípios e pragmatismo. Eu vou orar por todos envolvidos, o padre finalmente disse, recuando de confrontação direta mas também recusando-se a explicitamente aprovar plano. Era compromisso covarde mas compreensível de homem preso entre fé e sobrevivência. A condessa aceitou com aceno, reconhecendo que silêncio do padre era tão útil quanto aprovação ativa, ele não interferiria, e isso era suficiente. Doutor Henrique tentou uma última vez, se insiste em proceder, pelo menos deixe-me administrar medicação que tornará processo menos traumático para Clara. Há ópio suficiente para... A condessa o interrompeu, não. Ela precisa estar completamente consciente para que possa articular qualquer explicação necessária após. Se ela estiver sob influência de drogas, história de acidente será menos crível. Além disso... E aqui sua voz assumiu qualidade ainda mais fria. Consequências precisam ser memorizadas. Por ela e por qualquer outra escrava que possa pensar que pode manipular filho de família através de gravidez. Era revelação de como Condessa via a situação inteira, não como resultado de estupro cometido por seu filho, mas como tentativa calculada de Clara de pegar Lúcio. Era inversão moral tão completa que até Sebastião, homem não conhecido por sensibilidade, pareceu momentaneamente perturbado. Mas ele recuperou rapidamente, voltando para modo profissional. Quando a senhora deseja que acidente ocorra? E que tipo de lesão deseja que eu administre? Amanhã, a condessa decidiu. Durante trabalho nos estábulos. Clara estará limpando baías, um dos cavalos se assusta, ela é chutada no abdômen. Violento o suficiente para causar aborto, mas não tão severo que cause lesão permanente que reduziria seu valor como trabalhadora. Você é experiente o suficiente para calibrar força apropriada, não é? Sebastião confirmou, e foi acordado que acidente seria administrado às 9 da manhã do dia seguinte, quando Casagrande estaria relativamente quieta e testemunhas poderiam ser controladas. Enquanto reunião terminava, apenas Dr. Henrique se atreveu a fazer pergunta final: e Lúcio? Ele sabe sobre gravidez? Ele teve opinião sobre a solução. A condessa virou-se para ele com expressão que silenciou qualquer questão futura. Meu filho não será perturbado com detalhes desagradáveis de administração doméstica. Ele está focado em assumir responsabilidades como herdeiro desta fazenda e não precisa de distrações. Isto é assunto que eu resolvo, como sempre resolvo problemas que ameaçam família. Mas o que a condessa não sabia era que conversa não havia sido tão privada quanto ela assumirá. Rosa, mãe de Clara, havia estado trabalhando em cômodo adjacente à biblioteca, e através de porta ligeiramente entreaberta, havia ouvido o suficiente para entender que horror estava planejado para sua filha. E Rosa, mulher que havia sobrevivido 50 anos de escravidão desenvolvendo redes de comunicação e solidariedade entre escravos, imediatamente começou a fazer planos próprios. Se Condessa achava que poderia simplesmente eliminar criança de Clara sem consequências, ela estava terrivelmente enganada. Rosa garantiria que verdade fosse revelada, não importa o custo. E quando verdade emergisse, não seria apenas reputação de família Bragança que seria destruída, seria toda a rede de cumplicidade e hipocrisia que permitia que a elite local mantivesse fachada de respeitabilidade enquanto cometia atrocidades diárias contra pessoas que mantinham escravizadas. Rosa não perdeu tempo. Assim que Condessa e seus cúmplices saíram da biblioteca, ela imediatamente procurou Clara, que estava em seus aposentos pequenos anexos a Casagrande, tremendo de medo após confrontação com Condessa na manhã anterior. Rosa abraçou filha, permitindo-se momento breve de dor maternal pura antes de mudar para modo de sobrevivência que havia desenvolvido ao longo de décadas. Eles planejam fazer você abortar amanhã de manhã, Rosa disse em voz baixa, verificando porta para garantir que ninguém estava ouvindo. Vão fingir que é acidente nos estábulos. Sebastião administrará chute de cavalo que causará aborto. E então esperarão que você fique quieta sobre tudo, sobre Lúcio, sobre gravidez, sobre aborto forçado. Clara começou a chorar silenciosamente, mãos protetoramente sobre barriga onde vida crescia, vida que carregava complexidade de trauma mas ainda era vida que ela havia começado a imaginar como criança que poderia amar. Eu não quero perder bebê, Clara sussurrou. Eu sei como veio ao mundo, eu sei que carrega sangue de homem que me machucou. Mas é meu bebê também. E não é culpa do bebê por nada disso.
Era a articulação de verdade profunda que sistema de escravidão constantemente negava, que escravos eram pessoas com vínculos emocionais, com capacidade de amar mesmo crianças concebidas em violência, com direito de fazer escolha sobre próprios corpos e futuros. Rosa acenou, eu sei, filha. Eu sei. E não vamos deixar que eles tirem isso de você sem luta. Mas luta não pode ser física, eles são muito fortes, têm muito poder. Luta precisa ser através de verdade, através de exposição. Se conseguirmos fazer história chegar a pessoas certas fora desta fazenda, pessoas que se importam com aparência de respeitabilidade e moralidade mesmo se não se importam conosco, podemos criar consequências para a Condessa. Ela já havia começado a desenvolver plano. Havia abolicionista na cidade mais próxima, a 15 quilômetros, homem livre de cor chamado Professor Joaquim Santos que publicava jornal pequeno mas influente que circulava entre classes educadas. Ele havia escrito vários artigos criticando crueldades da escravidão, sempre cuidadosamente evitando acusações específicas que poderiam resultar em processos, mas criando atmosfera de escrutínio moral. Se Rosa pudesse fazer história de Clara chegar a ele, com evidência e testemunhas, ele poderia publicá-la de maneira que criaria escândalo impossível de conter. Mas como? Clara perguntou. Não podemos simplesmente sair da fazenda. E mesmo se pudéssemos alcançar cidade, por que alguém acreditaria em nós contra a palavra de Condessa? Eram objeções razoáveis, escravos que deixavam propriedade sem passes escritos eram capturados e severamente punidos, e palavra de escravos era geralmente considerada sem valor contra a palavra de brancos, especialmente brancos aristocráticos. Rosa havia pensado nisso, precisamos de testemunhas brancas. E por sorte, temos algumas. Doutor Henrique estava claramente desconfortável com o que Condessa ordenou, e Padre Antônio, embora fraco, tem consciência que está lutando. Se conseguirmos que um deles venha conosco ou pelo menos forneça depoimento escrito. Era plano arriscado, dependente de persuadir pessoas que tinham muito a perder ao desafiar Condessa, mas era o único plano que tinha chance de funcionar. Enquanto isso, Rosa começou a mobilizar rede de escravos na fazenda. Havia João, homem de 40 anos que trabalhava como ferreiro e tinha reputação de ser homem de princípios fortes. Maria, mulher de 35 anos que trabalhava nos campos mas tinha conexões com escravos de fazendas vizinhas. E Pedro, jovem de 22 anos que trabalhava como mensageiro ocasional e conhecia rotas entre fazenda e cidade. Rosa reuniu esses três em segredo naquela noite, explicou a situação, e pediu ajuda deles. O que vocês pedem é perigoso, João disse gravemente. Se formos pegos ajudando Clara a escapar ou a expor Condessa, punição será severa. Provavelmente seremos vendidos para longe, talvez para Minas de Ouro onde expectativa de vida é meses. Talvez sejamos mortos como exemplo. Ele pausou, depois, mas isto é monstruoso. Não apenas o que Lúcio fez a Clara, mas o que Condessa planeja fazer, forçar aborto através de violência encenada. Se não fizermos nada, somos cúmplices. Eu ajudarei. Maria e Pedro concordaram também, cada um por razões próprias mas todos unidos por senso de que havia linhas que não podiam ser cruzadas sem resistência, mesmo quando resistência era perigosa. Eles desenvolveram um plano em múltiplas etapas. Pedro iria à cidade sob pretexto de entregar mensagem para comerciante com quem fazenda tinha negócios, e enquanto lá, discretamente contactaria professor Joaquim Santos e alertaria sobre história. Maria usaria conexões dela para espalhar palavra para escravos de fazendas vizinhas, criar rumor de escândalo antes que próprio escândalo quebrasse, preparando terreno social. E João? João assumiria a tarefa mais perigosa. Ele confrontaria Dr. Henrique e tentaria persuadi-lo a testemunhar ou pelo menos fornecer carta descrevendo o que Condessa havia ordenado. Naquela noite, enquanto Clara dormia inquietamente, grávida de criança que não pedirá mas que havia começado a amar, e enquanto Condessa dormia com consciência clara da mulher que acreditava que estava simplesmente resolvendo o problema pragmaticamente, forças estavam se alinhando que transformariam manhã seguinte não em execução silenciosa de plano cruel, mas em momento de revelação que abalaria fundações de ordem social inteira que permitia tais planos existirem. A manhã chegou fria e enevoada, névoa espessa cobrindo terrenos da fazenda imperial da Glória e criando atmosfera de presságio. Clara acordou cedo, trazida à consciência não por raios de sol mas por mão gentil de sua mãe sacudindo-a. Vista-se rapidamente e silenciosamente, Rosa sussurrou. Mudança de planos. Você não vai aos estábulos hoje. Você vai vir comigo para a capela. A capela da fazenda era pequeno edifício de pedra a 100 metros da casa grande,
usado para serviços dominicais e ocasionalmente para casamentos ou funerais quando Condessa desejava impressionar convidados com piedade de família. Naquela manhã, estava vazia exceto por uma pessoa, Padre Antônio Silva, que havia passado a noite inteira em oração agonizante sobre o papel dele no que estava prestes a acontecer. Quando Rosa e Clara entraram, ele levantou-se de banco onde havia estado ajoelhado. Rosa me procurou ontem à noite, o padre explicou a Clara, sua voz carregada de vergonha e determinação misturadas. Ela me fez confrontar verdade que tenho evitado, que meu silêncio me torna cúmplice em atrocidade. Passei noite orando por coragem, e Deus, ou consciência, ou ambos, me disseram que não posso ficar quieto. Ele produziu folha de papel dobrada, escrevi tudo o que ouvi na reunião ontem, ordem da Condessa, plano de Sebastião, minha própria recusa covarde em protestar mais fortemente. E agora vou além, vou testemunhar publicamente se necessário. Era reviravolta extraordinária. Padre Antônio estava arriscando tudo, posição, renda, talvez até liberdade se Condessa decidisse processar por difamação. Mas ele havia cruzado ponto sem retorno em sua consciência, momento onde custo de silêncio excedia custo de falar. Rosa pegou o documento, abraçou o padre brevemente em gratidão, e então virou-se para Clara, fique aqui. Padre Antônio dará santuário. Pela lei da igreja, ninguém pode remover você de espaço sagrado sem permissão dele. Isso te compra tempo enquanto o resto do plano se desenrola. Enquanto isso, João havia interceptado o doutor Henrique quando este chegava para café da manhã na Casa Grande. Doutor, João disse em voz urgente mas baixa, preciso falar com o senhor sobre assunto de vida e morte. Em privacidade. Doutor Henrique, surpreso por abordagem tão direta de escravo, estava prestes a dispensá-lo quando viu algo em olhos de João que o fez hesitar. Eles se afastaram para canto de jardim onde não seriam ouvidos. O que Condessa ordenou que senhor facilitasse assassinato, João disse sem rodeios. Não apenas de criança não nascida, mas potencialmente de Clara se acidente for mal calibrado. E senhor sabe disso. Senhor protestou, mas não fortemente o suficiente. Agora lhe dou chance de fazer o certo. Testemunhe. Escreva o que sabe. Porque verdade está prestes a sair de qualquer maneira, e quando sair, senhor quer estar do lado certo da história. Doutor Henrique sentiu o peso de décadas de compromissos morais pequenos pressionando sobre ele. Quantas vezes havia olhado para outro lado quando escravos eram maltratados? Quantas vezes havia racionalizado que não era papel dele questionar senhores que pagavam sua prática? Mas isto era diferente. Isto era ordem explícita para participar em violência que não tinha nem pretensão de justiça ou necessidade, apenas conveniência cruel para proteger reputação de família que não merecia proteção. O que você propõe? Ele finalmente perguntou. Enquanto essas conversas aconteciam, às 9 horas, exatamente quando o acidente deveria ocorrer, Condessa desceu para supervisionar a execução de plano. Ela chegou aos estábulos para encontrar Sebastião esperando, mas sem Clara. Onde está ela? A Condessa exigiu, voz cortando através de névoa matinal. Sebastião, igualmente confuso, enviou guardas para procurar. Buscas rápidas revelaram que Clara não estava em aposentos, não estava em Casa Grande, não estava em nenhum lugar de trabalho usual. Pânico começou a se instalar. Condessa ordenou busca completa da propriedade, mobilizando dúzias de guardas e capatazes. Foi durante essa busca caótica que mensageiro chegou aos portões da fazenda, mas não mensageiro ordinário. Era delegado de polícia da cidade próxima, acompanhado por professor Joaquim Santos e 2 outros homens que se identificaram como jornalistas do Rio de Janeiro que estavam visitando a área. Condessa de Bragança, delegado disse formalmente, recebemos informação sobre situação séria envolvendo escrava grávida em sua propriedade e alegações de plano para forçar aborto através de violência. Estou aqui para investigar essas alegações. Ao lado dele, professor Santos segurava exemplar de seu jornal que havia sido impresso em horas extraordinárias durante noite, edição especial com manchete, aristocracia local acusada de atrocidade, Condessa supostamente ordena aborto forçado para esconder estupro de filho. O mundo da Condessa começou a desmoronar naquele momento. Não era mais segredo contido que poderia gerenciar. Era escândalo público com representantes de lei e imprensa literalmente em seus portões. E pior, ela podia ver através dos portões que multidão estava se formando, escravos de fazendas vizinhas, pessoas livres pobres da cidade, até alguns membros da pequena aristocracia local que haviam ouvido rumores e vinham testemunhar espetáculo.
O que se seguiu foi cena que seria falada por décadas em toda a região como o momento em que máscara de civilização da elite foi arrancada publicamente. A condessa, tentando manter compostura, convidou o delegado e outros para Casagrande, esperando controlar narrativa em ambiente privado. Mas professor Santos, homem experiente em táticas de reforma social, insistiu que questões deveriam ser discutidas publicamente, nos terrenos da fazenda onde todos que haviam se reunido pudessem testemunhar. Estas são alegações sérias que não serão varridas para a privacidade de sua biblioteca, Santos declarou, sua voz projetando-se para a crescente multidão. Falamos de estupro, de aborto forçado, de abuso sistemático de poder. Povo merece ouvir verdade. Delegado, homem que normalmente teria deferido a desejos de aristocrata poderosa, encontrou-se em posição impossível, com jornalistas presentes e multidão crescendo, qualquer aparência de encobrimento seria reportada e poderia custar seu cargo. Foi então que Padre Antônio emergiu da capela, com Clara caminhando ao lado dele, sua gravidez agora impossível de esconder sob vestido simples. Eles caminharam através de multidão que silenciosamente se abriu para dar-lhes passagem, um corredor de testemunhas humanas. Quando alcançaram onde Condessa e delegado estavam, Padre Antônio produziu o documento que havia escrito: "Isto é meu testemunho do que ouvi e vi." Condessa ordenou aborto forçado através de violência encenada. E a razão? A razão é que gravidez resultou de ataques repetidos de seu filho Lúcio contra esta jovem mulher que não tinha poder de recusar. A revelação caiu como bomba. Murmúrios correram através de multidão. Jornalistas furiosamente escreviam notas. E Condessa, pela primeira vez em vida pública, perdeu completamente compostura. "Mentiras!" ela gritou, mas sua voz tremia com mais que raiva. Havia pânico ali, realização de que controle estava escapando irreversivelmente. Doutor Henrique, que havia estado observando da varanda da Casagrande, decidiu naquele momento que não podia permanecer covarde. Ele desceu passos e juntou-se a grupo. "Padre Antônio fala a verdade. Eu estava presente na reunião onde Condessa deu ordens. Posso corroborar cada detalhe." Era segundo testemunho, de fonte que tinha credibilidade médica e profissional. Então Rosa se adiantou, e com ela João, Maria, Pedro, e dúzia de outros escravos que começaram a contar próprias histórias, não apenas sobre situação de Clara, mas sobre anos de abusos, crueldades, injustiças que haviam sofrido sob a administração da família Bragança. Era catarse coletiva, momento onde pessoas que haviam sido forçadas ao silêncio por toda a vida finalmente encontraram voz, sabendo que com testemunhas e autoridades presentes, havia alguma proteção contra a retaliação imediata. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Lúcio, que havia estado escondido na Casagrande durante todo o confronto, finalmente emergiu. Ele estava pálido, claramente aterrorizado por exposição pública de seus crimes. Condessa imediatamente tentou protegê-lo: "Meu filho é vítima aqui." Esta escrava obviamente o seduziu, tentou prender família através de gravidez. Era defesa padrão, usada incontáveis vezes para proteger homens brancos que abusavam de mulheres escravizadas. Mas Clara, que havia permanecido silenciosa até então, finalmente falou, sua voz clara apesar de tremor: "Ele me forçou. Primeira vez foi em dezembro, durante festa de Natal. Eu disse não. Eu tentei resistir. Ele era mais forte, e eu sabia que gritar traria apenas mais problemas para mim. Aconteceu várias vezes depois. Eu nunca consenti. Eu nunca seduzi. Eu sou propriedade dele, senhora. Como eu poderia seduzir alguém que tem poder absoluto sobre minha vida?" Era a articulação de verdade fundamental sobre escravidão que Elite constantemente negava, que não podia haver consentimento real em relacionamentos onde uma pessoa literalmente possuía outra. Toda gravidez resultante de relações entre senhores e escravas era, por definição, produto de coerção no mínimo, estupro na maioria dos casos. A defesa da Condessa desmoronou sob peso dessa lógica simples mas inescapável. Os jornalistas capturaram tudo. Dentro de semana, história seria manchete em jornais do Rio de Janeiro, São Paulo, até mesmo círculos abolicionistas em Londres e Paris estariam discutindo o escândalo de Bragança. Mas consequências imediatas foram igualmente dramáticas. Delegado, sob pressão de multidão e consciente de que nação seria reportada, tomou decisão sem precedentes. Ele colocou Lúcio sob prisão por estupro, carga que raramente se sustentava contra homens brancos, mas pressão pública era grande demais para ignorar, e ordenou investigação formal de práticas da Condessa. A Condessa, vendo o império que havia construído desmoronando, tentou uma última manobra: "Clara é minha propriedade.
Vocês não têm direito de interferir em como administro minha propriedade. Mas professor Santos estava preparado para isto. Lei imperial requer tratamento humano de escravos. Forçar aborto através de violência é claramente violação. E mais, senhora, a própria instituição de escravidão está sob crescente questionamento. Este escândalo será usado por abolicionistas como evidência de porque sistema inteiro precisa acabar. E ele estava certo. Escândalo de Bragança tornou-se caso célebre no movimento abolicionista, exemplo que humanizava sofrimento abstrato de escravidão tornando pessoal e específico. Clara tornou-se figura pública, sua história contada e recontada. A elite local que havia se associado com Condessa rapidamente se distanciou, desesperada para não serem manchadas por associação. A própria Condessa, embora nunca formalmente processada, privilégio de classe e raça ainda ofereciam alguma proteção, tornou-se pária social, suas tentativas de manter salão e influência encontrando portas fechadas e recusas educadas mas firmes. Nos meses que se seguiram à revelação pública, ondas de choque do escândalo de Bragança reverberaram muito além da Fazenda Imperial da Glória. O que começou como exposição de crueldade de uma família aristocrática transformou-se em exame mais amplo de hipocrisias e atrocidades que sustentavam toda a elite escravocrata da região. Era como puxar fio de suéter, uma vez que começou a desvendar, toda a estrutura ameaçou colapsar. A primeira vítima colateral foi rede social da Condessa. Outras famílias aristocráticas que haviam frequentado seus salões, que haviam feito negócios com família Bragança, que haviam casado filhos e filhas em alianças cuidadosamente arranjadas, descobriram-se sob escrutínio. Jornalistas, tendo provado sangue com história de Clara, começaram a investigar outras fazendas, outras famílias. Quantas outras escravas haviam sido forçadas por filhos de senhores? Quantos outros acidentes haviam sido arranjados para eliminar crianças inconvenientes? Quantas outras atrocidades estavam escondidas por trás de fachadas de respeitabilidade? Visconde de Almeida, vizinho próximo da Condessa e frequentador regular de seus eventos sociais, encontrou-se respondendo perguntas desconfortáveis quando escravo de sua propriedade testemunhou que havia 3 filhos mulatos na fazenda do Visconde que eram produto de estupros do próprio Visconde e de seus irmãos. Barão de Castro descobriu que práticas de punição em sua fazenda, incluindo o uso de troco onde escravos eram deixados expostos ao sol por dias, estavam sendo publicadas em jornais com ilustrações gráficas que chocavam leitores urbanos que preferiam não pensar sobre a realidade da escravidão. O professor Joaquim Santos e outros abolicionistas usaram o momento habilmente. Eles organizaram série de palestras públicas onde escravos libertos e fugitivos contavam suas histórias. Distribuíram panfletos detalhando não apenas caso de Clara mas dúzias de outros. Criaram pressão moral que começou a rachar consenso entre própria elite sobre sustentabilidade de escravidão. Alguns fazendeiros, vendo direção que vento soprava, começaram a liberar pequenos números de escravos, tentando posicionar-se como senhores progressistas antes que mudanças fossem forçadas sobre eles. Lúcio de Bragança, filho da Condessa, enfrentou julgamento que foi espetáculo público. Embora fosse improvável que condenação séria resultasse, sistema legal ainda estava fundamentalmente tendencioso em favor de homens brancos ricos, processo em si era punição. Cada dia de testemunho trazia nova humilhação, novos detalhes sobre seu caráter sendo expostos publicamente. Clara foi obrigada a testemunhar, relatar em detalhe gráfico o que havia sofrido. Era retraumatizante para ela, mas também era poderoso, júri e audiência pública ouvindo diretamente de vítima, vendo sua humanidade de maneira que tornava impossível manter ficção confortável de que escravos eram apenas propriedade sem sentimentos. Julgamento terminou com veredicto misto que satisfez ninguém completamente mas refletiu tensões de momento histórico. Lúcio foi considerado culpado de conduta imprópria mas não estupro, impossibilidade legal de estuprar própria propriedade ainda estava inscrita em lei, sentenciado a multa substancial e proibido de administrar propriedade escrava por 10 anos. Era punição leve pelos padrões de justiça verdadeira, mas sem precedentes para homem de sua classe. E simbolicamente, era reconhecimento de que mesmo dentro de sistema de escravidão, havia limites que estavam começando a ser impostos. A Condessa Mariana nunca se recuperou socialmente. Sua tentativa de continuar vida como antes encontrou resistência passiva mas efetiva. Convites não chegavam, visitas não eram retornadas, transações comerciais tornaram-se difíceis à medida que outros fazendeiros evitavam associação. Ela havia se tornado tóxica, lembrete vivo de aspectos mais feios de escravidão que elite preferia não confrontar. 3 anos após escândalo, ela morreu de derrame aos 57 anos,
tendo passado últimos anos em isolamento crescente, amargurada pela queda de posição que havia considerado invulnerável. Quanto a Clara, sua vida tomou rumo inesperado. Beneficiária de atenção pública, ela havia sido formalmente libertada como parte de acordo legal envolvendo família Bragança. Professor Santos a acolheu em sua casa, onde ela deu à luz filho saudável, menino que ela nomeou Francisco, em honra ao avô que nunca conheceria. Clara tornou-se figura no movimento abolicionista, contando sua história em palestras públicas, suas palavras carregando o peso de experiência vivida que teóricos nunca poderiam igualar. Rosa, mãe de Clara, foi libertada também, junto com João, Maria, Pedro e vários outros que haviam desempenhado papéis na exposição. Eles formaram um núcleo de comunidade de ex-escravos que professor Santos ajudou a estabelecer em terreno doado por fazendeiro simpatizante. Não era liberdade completa, todos ainda enfrentavam preconceito racial, pobreza, vulnerabilidades de viver em sociedade que ainda estava majoritariamente escravocrata. Mas era vastamente melhor que vida sob Condessa, e era testemunho de possibilidade de mudança. Padre Antônio Silva, que havia arriscado tudo ao testemunhar, inicialmente perdeu posição na fazenda, mas foi abraçado por elementos progressistas da igreja que estavam começando a questionar compatibilidade entre cristianismo e escravidão. Ele tornou-se capelão de ordem religiosa dedicada à educação de crianças libertas, encontrando propósito em trabalho que alinhava com valores em vez de contradizê-los. Ele nunca esqueceu noite de oração agonizante que havia levado à sua decisão de falar, e frequentemente dizia a outros: Deus me deu consciência por razão. Ignorá-la por conveniência nunca é escolha aceitável. Dr. Henrique Alves enfrentou breve período de ostracismo de colegas que viram testemunho dele como traição à classe. Mas ele encontrou nova prática tratando populações mais pobres, incluindo muitos ex-escravos, e descobriu que trabalho era mais satisfatório que anos servindo elite. Ele viveu para ver a abolição final da escravidão no Brasil em 1888, aos 78 anos, e disse em entrevista pouco antes de morrer: escândalo de Bragança foi momento que revelou falência moral de nossa classe. Estou apenas grato que vivi para ver sistema que apoiei por tanto tempo finalmente acabar. O legado do escândalo de Bragança foi complexo mas profundo. Não acabou com escravidão. Instantaneamente, o sistema persistiria por mais 2 décadas no Brasil. Mas acelerou o movimento em direção à abolição ao tornar impossível manter ilusão confortável de que escravidão era instituição benigna. Expôs crueldades específicas de maneira que tratados abstratos nunca poderiam, colocando o rosto humano em sofrimento. E demonstrou que elite não era invulnerável, que quando verdade era exposta publicamente com testemunhas suficientes e pressão moral adequada, até os poderosos podiam ser forçados a responder. Anos depois, quando Clara era a mulher mais velha contando história a netos, ela refletia: Condessa pensou que podia simplesmente forçar-me a abortar e eliminar problema. O que ela não entendeu era que problema não era gravidez, problema era sistema inteiro que permitia que filho dela me estuprasse sem consequências, que permitia que ela ordenasse violência contra mim para proteger reputação de família, que permitia que tudo isso acontecesse no escuro sem accountability. Quando luz foi finalmente lançada sobre isso, não era apenas reputação dela que foi destruída, foi confiança inteira que elite tinha em própria respeitabilidade moral. Eles haviam construído vida bonita sobre fundação de horror, e uma vez que horror foi exposto, não podiam mais fingir que eram pessoas civilizadas e morais.